A história de Five Nights at Freddy's. Ato 1, o começo de tudo. Na década de 70, Henry Emily e William Afton, dois grandes amigos que tinham muitos sonhos em comum, além de vários projetos na parte da engenharia robótica, os dois eram profissionais nessa área e realizavam um trabalho para um restaurante local que estava começando a crescer, chamado Fazbear Family Diner. O primeiro restaurante de FNAF. Além de trabalharem lá, muitos teorizam que eles eram os donos do Fazbear, já que os dois compartilhavam algo em comum, como se fossem duas famílias se juntando. Henry tinha sua filha, e William cerca de 3 filhos. Guardem essa informação mais tarde. Nesse restaurante começou um novo modelo de animatronics, chamado de Springlock. Mas o que era Springlock? Esses animatronics tinham uma função muito curiosa, onde um funcionário podia estar dentro da Springlock, transformá-la numa espécie de fantasia, podendo andar pelo local interagindo com os clientes e as crianças de uma maneira geral. Após vários anos de trabalho, próximo da década de 80, o restaurante virou um enorme sucesso, chegando ao ponto deles criarem uma franquia. Na década de 80, no restaurante de FNAF 4, que é o Fazbear Family Diner, o restaurante era um sucesso, fazendo encerrar as atividades do restaurante naquele momento, pois era muito pequeno para o tamanho da franquia. Pouco tempo depois, eles criaram um novo restaurante, chamado de Fazbear Entretenimentos, que vai se tornar em breve a principal marca de FNAF, que vai ser a grande responsável por tomar conta de todas as franquias e tudo que envolve os restaurantes. Então Henry e William, que acabaram sendo funcionários da Fazbear Family Diner, acabaram fazendo vários modelos de animatronics, do mais grande ao mais pequeno. No meio desses modelos, eles criaram um animatronic muito importante, que é a Puppet. Ato 2, onde tudo começa a dar errado. A origem da Puppet é curiosa. A Puppet era de responsabilidade do Henry, sendo criada para proteger a sua filha chamada de Charlotte Emily. Charlotte era uma criança que não brincava muito com as outras crianças, sendo assim, ficava muito isolada. Por isso Puppet foi criada no intuito de proteger a criança. Mas aconteceu uma tragédia. Durante uma festa de aniversário, a Charlotte fica para o lado de fora, conforme é mostrado em um dos minigames de FNAF. Puppet não consegue chegar a tempo de proteger a garota e acontece uma tragédia. No minigame, um carro roxo e um homem de roxo acaba tirando a vida de Charlotte. Mas calma, que FNAF tem uma lei importantíssima. Em FNAF existe uma pequena lei básica, sendo ela, os animatronics são assombrados pela morte das crianças de William. Todas as mortes que o William fez foi para ir dentro de algum animatronic, e consequentemente o animatronic acabava sendo possuído de alguma forma. Não são todos os animatronics, porém aqueles que foram mortos por William acabaram indo para algum animatronic. E a Puppet foi o primeiro animatronic que acabou tendo uma alma dentro dele, sem o William saber o que estava acontecendo, ou pelo menos perceber esse feito avançado que eles estavam fazendo. E o Henry nem imaginava que isso acontecia com a filha dele. Ninguém sabe os motivos que levavam o William a matar as crianças. Ele fez esse primeiro caso, normalmente. Boa parte da comunidade o considera louco, e provavelmente ele fazia essas coisas antes, mas tudo não passa de uma teoria, já que nunca foi contado ou descrito em algum livro ou continuação de FNAF. Bom, William tinha uma inveja muito grande da família de Henry. Enquanto a família de William era meio estranha e desajustada, a família de Henry era muito mais amigável. Esse pode ser um dos motivos que ele fez William a cometer esse primeiro assassinato. William tinha muita inveja de Henry. Enquanto seus animatronics não possuíam grandes funcionalidades e inovações, os animatronics de Henry já eram muito mais avançados, tendo funções incríveis para a época. Também não se sabe se os eventos que aconteceram com Charlotte de virar Puppet de alguma forma influenciou a criança chorando de ter esse trauma todo o tempo. Ato 3. Os eventos da criança chorando em FNAF 4. A criança chorando é o filho mais novo de William. Ele não gosta muito do restaurante, já que ele fica apavorado com as coisas que estão acontecendo em sua volta. E fica horrorizado com os animatronics. Ele possui um irmão mais velho que se chama Michael Afton, que aproveita desse medo para aterrorizar a criança. Mas no dia do aniversário da criança, em um dos restaurantes, Mike e seus amigos se juntam para pregar uma peça em seu irmãozinho mais novo. Com isso, eles acabam colocando sua cabeça dentro da boca do Fazbear. E o pior acontece. Por causa de seus movimentos bruscos que a criança fazia devido ao medo, Fazbear acaba mordendo a sua cabeça, fazendo assim ser mais uma criança vítima da Fazbear. O castigo que foi dado a Michael. William acaba descobrindo o acidente. Ele decide tomar algumas providências, como dar um castigo ao seu irmão mais velho, o colocando num filtro de ilusão de animatronics, fazendo ele ficar em uma versão pesadelo. Nós conseguimos ver o castigo em FNAF 4. Na noite 5 ele enfrenta o Nightmare Fazbear, e na noite 6 o Nightmare, assim fazendo Michael ficar ainda mais perturbado, e tudo por conta da morte de seu irmão. Pode ter surgido um grande trauma. As almas das crianças ficaram em um estado estranho.
onde elas estavam dentro dos animatronics e não estavam. William tem uma grande ideia de trazer ou remontar a criança de alguma forma, e depois de pesquisar os acontecimentos da Fazbear, descobriram que, de alguma forma, a criança estava viva dentro do animatronic. William acabou ficando cada vez mais louco por conta da morte de seu filho. Ele resolve criar o Afton Robotics, onde ele queria pesquisar o que aconteceu com seu próprio filho para tentar o trazer de volta. E durante esse período, Henry ainda estava na empresa, porém ele desconfiava de seu amigo, já que ele presenciou a morte do seu próprio filho. E em vez de permanecer em um estado de luto ou se importar, ele acaba trabalhando ainda mais, reencontrar o castigo severo que lhe foi aplicado. Então Henry acaba se afastando e saindo da Fazbear Entretenimento, fazendo procurar respostas sobre a morte de sua filha. Com isso, Henry some da franquia, o fazendo ele desaparecer dos jogos. Bom, mas vamos sair do começo de FNAF 4 e vamos para o ano de 1985. Ato 4. A morte das crianças. Durante esse período, a Fazbear Entretenimento ficou para outros donos. Muito provável que ficou para William ou para algum parente dele. O mesmo serve para Henry. William fundou a Circus Babies Entretenimentos, que seria a Sister Location, e também fundou a Chica's Party World, onde possui alguns animatronics versão Funtimer, que começaram a funcionar para serem alugados para festas. E no meio dessa bagunça de história, surge uma filha de William, que é chamada de Elizabeth, sendo a irmã do meio. Essa parte é muito importante, então presta atenção. Elizabeth estava em um desses restaurantes que possuíam um desses Funtimes. Circle Baby estava fazendo uma apresentação. Em sua programação, dava a liberdade de sequestrar a criança com uma enorme garra saindo dentro dela. Elizabeth chega perto de Circus Baby em uma das suas apresentações, e Circus Baby acaba capturando Elizabeth. Mas por algum motivo, a criança consegue assumir o controle do animatrônico e realiza quase uma fusão. William, admirado com tudo isso, pega Circus Baby e leva até o subsolo de sua casa. E tinha até uma parte de câmeras onde ele conseguia ver o que estava acontecendo com Michael. William acabou fazendo seus próprios filhos de cobaia, mas após a descoberta que sua filha estava dentro de Circus Baby, William começou a cometer uma série de assassinatos para colocar pessoas dentro de animatronics. Entretanto, a Circus Baby Pizza World acaba sendo fechada logo em seguida, junto à Chica Party World. Então alguns animatronics Funtime que estavam na Chica Party World foram recolhidos e ficaram dentro da Afton Robotics, que é onde começaram os eventos de Sister Location. Interpit é antes de 1987. Por conta dos assassinatos das crianças desaparecidas, as pessoas começaram a perceber as coisas que aconteciam na Fazbear. A Fazbear começou a ficar com o nome manchado no mercado, já que havia acontecido um acidente. Mas nada que não possa piorar como em 1985. Começou a ocorrer várias mortes de crianças, e as pessoas começaram a perceber isso, sendo um evento do livro Into the Pit. Começou a ocorrer várias mortes de crianças, e as pessoas começaram a perceber isso, sendo um dos eventos do livro de FNAF. Por conta disso, a Fazbear acaba atualizando seus animatronics de 1983 para os novos modelos de 1987, sendo apelidados de Toys Animatronics, se disfarçando na nova pizzaria com o nome de Fred Fazbear, que foi uma grande reabertura da Fazbear com uma tentativa de ocultar o passado. Mas qual era a diferença dos Toys para os animatronics antigos? Esses novos animatronics eram muito mais inteligentes do que os normais, possuindo um sistema de reconhecimento facial dentro deles. Tudo conectado a um sistema de procurados no banco de dados da polícia. Esse reconhecimento serviria para eliminar possíveis ameaças como bandidos e assassinos de criança. Os animatronics iriam neutralizar as ameaças que entrassem dentro da pizzaria. E por conta desse período, vazaram alguns áudios de FNAF 3, que comentam um pouco sobre as Spring Locks, que acabaram sendo removidas da pizzaria por conta de alguma falha e incidentes nas afiliadas, tudo envolvendo esse estilo de roupa. A direção do restaurante alertava que alguém estava mexendo nas roupas do Spring Bonnie e fazia alguns avisos de não utilizar fantasia e nem levar os clientes na sala, sendo o local restrito apenas para vestirem as fantasias. Mas por conta de alguns incidentes, eles tiveram que isolar totalmente a sala. Mesmo a Fazbear percebendo as besteiras que aconteciam por lá e todos os assassinatos que estavam rolando ao mesmo tempo, nada impediu que William usasse a roupa do Spring Bonnie para se disfarçar e fazer mais vítimas, levando as crianças para a sala proibida, e vocês já sabem o resto. E os remanescentes? Durante essa época, William continuava matando as crianças e as colocando dentro dos animatrônicos. Só que ele acabou descobrindo outras coisas durante suas pesquisas que são os remanescentes. Dentro de FNAF, esses remanescentes podem ser a alma de uma criança, tendo personalidade, característica, entre outros assuntos, muito parecido com o que ocorreu com Circus Baby. Também temos o remanescente de agonia, onde a agonia injetada em um animatronic ou em um objeto pode acabar ganhando vida de alguma forma, ou sendo um objeto assombrado. Segunda lei de FNAF. Com isso temos a segunda lei de FNAF. Tudo que está dentro do universo de FNAF pode ser assombrado.
Por conta de elementos da agonia, após o animatrônico receber esse elemento da agonia, ele recebe uma carga negativa, mas também parte da bondade ou felicidade que pode ficar dentro de algum corpo. Mas é os remanescentes que ligam ao animatronic. Resumindo, todos os animatronics possuem remanescentes e o elemento da agonia. Outros, por sua vez, só têm o elemento da agonia, como Plush Trap ou Balloon Boy. Mas também temos outro tipo de remanescente, que são os remanescentes escuros. Todos eles possuem uma carga sombria, como se fosse um negócio ruim que ligaria o seu passado aos seus traumas. Já que temos o Sheldon Bonnie, o Sheldon Fred e os Phantoms Animatronics, que torturam psicologicamente a mente de alguém. Com isso, chegamos ao ato 4, a vida difícil de Michael e seus trabalhos no FNAF 2, 3 e 1. Enquanto isso, Michael acabou sendo torturado pelo seu pai, depois indo atrás de William para o procurar. Não só por curiosidades, mas também o William deixou algumas instruções na casa onde eles moravam e ele acabou achando onde seu pai estaria, que seria na fábrica de Sister Location. Chegando lá, dentro, ele acaba vendo a sua própria irmã em formato de animatronic e também acaba descobrindo que existem crianças dentro de outros animatronics. De alguma forma, Michael tenta fazer alguma coisa para ajudar, só que os animatronics acabam convencendo Michael, pois ele não conseguia sair das fábricas sozinho, por conta de algum sistema de segurança. Então nisso, os animatronics tiveram uma ideia e se juntaram em uma forma só, formando o Energy. Eles enganam Michael para chegar na sala do Scooper. Scooper é um robô parecido com uma colher de pegar sorvete, que abre pessoas no meio, e essa colher acaba cobrindo Michael, e nisso os animatronics entram dentro do corpo do Michael, fazendo ele ser uma pessoa saudável, porém carregando os outros animatronics dentro dele. Vai passando o tempo e o corpo de Michael vai apodrecendo, chegando ao ponto dos animatronics saírem do seu corpo de vez. Então ele ficou com o corpo totalmente podre e roxo, fazendo ele se tornar o segundo Homem de Roxo, muito parecido com seu pai. Nisso, Michael acaba sendo amaldiçoado pelo próprio experimento do pai. Um detalhe muito importante, Scott Calton admitiu que FNAF é tudo em cima do ponto de vista de Michael, fazendo ele ser o protagonista da história. Vamos para FNAF 2. Em FNAF 2, ele é o guarda que está ali disfarçado na Custom Night, substituindo Jeremy. Ele está ali tentando procurar rastros do seu pai, mas se deparou com mais animatrônicos possuídos, fazendo os toys animatrônicos começarem a agir de uma forma muito estranha. Por conta dessa maldição de Michael, por parecer um cara muito mal, fazendo eles mudarem totalmente a sua programação, a chegar ao ponto de bugarem, com isso levando a Fred Fazbear a encerrar suas atividades, já que os animatrônicos começaram a perseguir os adultos por conta da mordida de 87. Mas o que é a mordida de 87? Após uma mordida na cabeça, onde muitos dizem que foi Mangle que fez, já que a mesa foi destruída e não a consertaram novamente, o restaurante foi fechado como consequência disso. O Michael foi mandado embora após a abertura de uma investigação policial. Porém, apesar da investigação, a polícia encerrou o caso, já que não tinha conclusão nenhuma. Agora, em 1993, a gente chega ao ato 5, FNAF 1 e o duelo de pai e filho. Ano em que se passa o primeiro FNAF, William ainda continuava escondendo as crianças dentro dos animatronics. Entretanto, as pessoas começaram a perceber que algo estava errado, por conta do forte cheiro que saiu dos animatronics. Michael, percebendo isso, foi atrás do pai no FNAF 1, para ver o que estava acontecendo e tentar achar o seu pai de alguma forma. Porém, após longas noites, Michael acaba não encontrando seu pai. Os boatos iam rolando e as coisas foram acontecendo na pizzaria, que acabou perdendo a sua popularidade e credibilidade. E os eventos que acontecem nos minigames do FNAF 3 começam logo depois que Michael sai da pizzaria. Porém, William, com medo de ser pego, acaba destruindo seus animatronics, dando a libertação das almas das crianças, que estavam dentro das animatronics de alguma forma. E as almas voltam para aterrorizar sua cabeça, por conta das besteiras que ele fez. William, desesperado, decide se esconder em uma das roupas, conhecida como Springlog Bonnie. Mas acontece o pior. Estava chovendo e o lugar não estava em um bom estado, apresentando várias goteiras, e a roupa acaba molhando. Já falei que a roupa dos Springlocks possuía um defeito grave de segurança. Qualquer problema poderia quebrar e acabar matando quem estivesse dentro da roupa. Nisso, William faz movimentos bruscos, e devido aos problemas de sua roupa, ele acaba sendo morto dentro da sua própria fantasia e o deixado agonizando. FNAF 3 foi daí então que surgiu o Springtrap, mas ele só vai aparecer na história um pouco mais pra frente. Com toda a reputação horrível, com todas as coisas que rolaram, o restaurante acabou fechando as suas portas. Longo tempo depois, a Fazbear tentou se reerguer de alguma maneira, tendo a brilhante ideia de criar algo para lucrar em cima das lendas que aconteceram na década de 80 e 90. Criou-se então a Fazbear Frag Tea, que seria um lugar de terror barra casa de lendas urbanas, envolvendo as lendas do passado. Como eu relatei, já se passaram muito tempo, então nenhum animatronic inteiro restou. Mas à noite 3 de FNAF 3, o guarda, que é o Michael, acaba recebendo um telefonema que um animatronic quase inteiro restou. Michael já tá todo podre, tentando ainda sobreviver, e ele vai para ser o segurança,
Com isso, acaba acontecendo conflito entre pai e filho. Foi então que nessa luta entre os dois, o Michael consegue colocar fogo no lugar inteiro. Depois a Fazbear deu uma desculpa que ocorreu um curto-circuito, mas foi basicamente Michael tentando colocar fogo no seu próprio pai. Mas a história não acaba por aí. Acabou que ambos sobreviveram ao incêndio. Michael achou que tudo isso ia passar, porém seu pai todo destruído acaba virando o Scrap Trap. E aí a gente entra num novo capítulo da história de FNAF, que pode ficar para um próximo vídeo.